Em primeiro lugar, um belíssimo Natal a você e a sua família. Em segundo lugar, mesmo com uma semana de menos liquidez, eu vou fazer o estudo do índice Bovespa e também de vários papéis, entre eles Petrobras e Vale, porque a gente faz dos feriadões, né, pessoal, às vezes os melhores momentos para a gente olhar com calma e selecionar os papéis que a gente vai colocar no radar. Não significa que a gente vai operar esses papéis. Vamos apenas monitorá-los, tá? Começando então o nosso estudo por Petrobras, Vale, depois eu vou olhar esses aqui, que são os que eu destaco para vocês. BTOW, CEMIG, CVC, Ecorodovias, Gol, Klabin no gráfico de 60 minutos, o GPA3, Hering, HGTX3, né? Para venda, Minerva. Vamos terminar com os bancos. Banco do Brasil e Itube. Vamos ver então aqui primeiramente o índice Bovespa. O índice, gente, ele resolveu fazer aqui uma onda 3 para baixo, tá? No curto prazo. Então temos aqui onda 1, temos aqui onda 2 para cima e uma onda 3 para baixo. Será que teremos a onda 4 e a onda 5? Vamos seguir acompanhando, né? Onda 4 e onda 5, para quem gosta da teoria de Elliott, Ralph Elliott, que teorizou sobre isso ainda lá nos anos 30, né? Ele dizia que nós temos a onda 1, 2, 3, 4 e 5. E o mesmo vale para quedas, né? Isso aqui é quando está uma tendência de alta. O mesmo vale também para a tendência de baixa. Onda 1, 2, 3, 4 e depois onda 5 para baixo. O fato é que o índice Bovespa ele encontra um suporte. Ele está numa região de suporte, aqui ó, pertinho, né, 84.800, isso aqui é suporte. Temos um outro suporte em 84 mil pontos. Depois naquela faixa lá de 82.800 pontos também é um suporte. Para cima, onde é que nós temos resistência? Resistência imediata aqui em 86.500. Isso aqui ó, isso é uma resistência de curto prazo. Na média móvel 21 períodos, 87.300 também é uma resistência. E depois essa faixa aqui que o índice não consegue romper a vários pregões, 88.171 pontos. Isso aqui ó, resistência. Ok, pessoal? Bom, vamos agora de imediato olhar o gráfico de Petri 4, Petrobras. Vamos olhar as ações mais líquidas da nossa estatal. Quem acompanha os meus vídeos, eu já dizia, cuidado se Petrobras romper para baixo R$23, tá? Se perder essa região aqui, ó. Muito bem, essa faixa aqui, isso aqui tudo era um suporte, tá? Perdeu o suporte, pode parar lá nos 21,30, tá? Era o que eu falava, 21,30 essa região desse topo aqui, que é o próximo suporte. Lembram? Topo rompido, quando cai vira suporte. Então nós temos aqui agora, o índice já chegou nesse suporte, né? 21 com 25, isso aqui é um suporte, ó. Aqui é um momento que ele pode fazer um repique. Pode, não estou dizendo que vai. Eu, particularmente, não gosto de operar repique, porque a relação risco-retorno é muito ruim. Tá? A tendência clara é de baixa. Como é que eu vou operar na ponta compradora? Tem gente que gosta de fazer isso. Caso façam, aqueles que têm perfil muito arrojado, o possível alvo é aqui na média móvel de 9 períodos, 22,58. Tá? Depois, logo em cima, 22,80. Depois, aqui em cima, 23,31 são possíveis alvos. Ok? Tem que cuidar, gente. A Petrobras, se vai fazer isso aqui, ó. Repica, testa o fundo e volta a subir de novo. Eu espero o pivô de alta. Por enquanto não há nenhum sinal dele. Tá? O índice tem uma resistência aqui na média móvel de 21 períodos, em R$24, que é essa linha azul mais forte. Certo, gente? Para a Petrobras é isso. Espero a armação de um pivô. Não fico tentando encontrar um fundo, porque o fundo não pode não ser aqui, né? Pode ser mais embaixo. Aliás, se perder essa região aqui de 21 com 25, né? Se perder esse fundo, o próximo, gente, é significativo é lá em R$20, se continuar caindo, tá? Muito bem, vamos olhar agora a Vale. As ações da nossa mineradora. O gráfico também diário de Vale 3. Gente, Vale tem um padrão. Observem aqui comigo. Padrão que tem se repetido aí há várias semanas.
papel toca na média móvel 21 períodos, que é essa linha azul mais forte, cai. Toca na média móvel, cai. Toca na média móvel, cai. O que o papel tem que fazer? Tem que romper a média móvel de 21 períodos, romper e armar um pivô de alta acima dela. Na minha opinião, é isso que o papel tem que fazer. Nos últimos pregões, praticamente andando de lado nessa faixa de preço aqui. Ó. Tá? O papel tem um suporte 49 com 48 e depois em 48 com 95. São dois suportes importantes. Resistência imediata 51 com 60. Tá? Vamos para a Vale, é isso que eu tinha a dizer, não tem mais nada a dizer, né, pessoal? Tendência clara de baixa neste momento do papel, tá? Tendência de médio prazo de baixa. Vamos olhar agora os papéis então que eu selecionei. Vamos começar por BTOW3. Por que eu selecionei esse papel para a gente ficar de olho? Vamos olhar aqui o gráfico diário também de BTOW, né? B2W. Gráfico diário. Quem acompanha os meus vídeos, na semana passada eu já falava, né? Inclusive tracei aqui Fibonacci para a gente ver onde que esse papel poderia chegar aí numa operação de position. Nós colocamos lá na região de R$47. Position, aquelas operações que duram várias semanas, vários meses, tá, pessoal? Nós colocamos aqui uma possível expansão para cima dessa onda 1 aqui. Muito bem. Por que eu de novo trago esse papel aqui? Olha só, o papel está pertinho de romper aquela faixa ali, ó, aquele topo em 40 com 35. Esse topo aqui, ó. Aqui é um topo. Se rompido esse topo, o papel fica bem interessante, tá, pessoal? Graficamente falando, não estou olhando aqui fundamentos, tá? Estou olhando aqui trade, curto prazo, especulação, ok? Esse rompimento aqui, se houver, então, tem que ser com aumento de volume aqui embaixo. O volume está baixinho, baixinho, esse volume precisa aumentar. O rompimento com volume baixo, eu desconfio dele. Ok, pessoal? Por esse motivo eu coloco esse papel no radar. Tá? Porque pode haver o rompimento de um topo anterior. Claro que topo é região de resistência e resistência forte. Então a probabilidade é tocar ali e fazer uma correção. Ou andar de lado ou cair mesmo. Tá? Mas caso ele caia um pouquinho, fique andando de lado, depois resolva romper, é nisso que a gente tem que ficar de olho. Esse possível rompimento aí. Certo? Outro papel é CEMIG 4. Vamos olhar aqui, CEMIG 4. Também no gráfico diário. Por que eu ressalto esse papel aqui para vocês? Né? Esse papel, quem viu o meu vídeo aí, não sei se foi na semana passada ou retrasada, eu dizia que esse papel tinha um alvo, até deixei traçado, que é 13,57. Muito bem, já até cruzou o alvo, né? Foi lá 13,86. Tá? Ele rompeu o quê? Rompeu essa resistência aqui, ó. Tá? Bom, por que eu destaco novamente esse papel, né, gente? Se ele voltar a romper de novo aquela região lá em 13,88, estopinho aqui, ó, o papel fica interessante de novo, tá? Observem que o volume aqui tem aumentado um pouco. Se aquele rompimento lá em cima ocorrer com esse volume aumentando aqui, pode gerar uma nova entrada. Quem já entrou aqui embaixo, já está com um lucrinho aí no bolso, né? Parabéns, tá de parabéns, foi um rompimento bem bom mesmo, né? E eu coloco CEMIG no radar, porque se houver um novo rompimento daquele topo, o papel fica interessante de novo. É interessante que ele, de repente, fique aqui congestionando, corrigindo um pouco, depois dessa alta, né? E depois que ele corrigir no tempo, ficar andando de lado, que ele rompa. Rompeu, volume alto, gera uma entrada, tá, gente? Vamos dar uma olhada aqui nesse papel, vamos dar uma olhada no gráfico semanal dele, vamos ver um alvo para aquele rompimento ali se houver, tá? Olha aqui, ó. Então, rompendo aquele ponto que eu falei, né, 13,80, eu colocaria um pouquinho mais para cima, 13,97, R$14, tá? No gráfico semanal, esse aqui. Alvo no semanal lá em 15,50. Por quê? Porque nós temos a próxima resistência relevante é aqui, ó, 15,50. Certo? Vamos agora olhar CVC B3. CVC B3. Vamos botar no gráfico diário, CVC.
papel em clara tendência de alta. Veja só, resolveu fazer o que aqui? Uma espécie de uma congestão no topo, né? Andando de lado, isso é bom, porque é uma forma de correção no tempo. Então, papel se romper essas sombras aqui, eu sempre considero a sombra, tá? Rompendo aqueles topos ali, aquelas sombras, rompendo 63,52, também pode ficar um papel bom do ponto de vista gráfico, não estou aqui olhando fundamentos, ok? O papel ele tem uma resistência imediata, né? É naqueles pontos que eu mencionei, tá? Então, rompendo resistência, para mim, pode gerar uma entrada. Agora, esse rompimento aqui em cima tem que ser com aumento de volume. Sempre olhem o volume porque ele justifica uma tendência. Rompeu, com o volume aqui embaixo caindo, eu já fico com o pé atrás. Nem entro. Tá certo, pessoal? O papel aqui tem um suporte bem importante aqui nesses topos rompidos, né? Então, 61,14 é suporte. 60,12 também é suporte. Média móvel por onde passa pertinho da média móvel de 21 períodos. Isso aqui são suportes. Seguindo. Ecorodovias, Ecor 3. Ecor 3. Gente, Ecorodovias uma clara tendência de alta, né? Observem aqui, ó. O que esse papel precisava fazer depois dessa longa alta aqui? Uma correção. Fez a correção. Tá? A correção está aqui na média móvel agora de 21 períodos. Bom, fez a correção até a média móvel de 21 períodos, que era importante, que é uma região de suporte. Nós temos esse topo aqui, ó, que é um suporte. Se esse papel começar a deixar um candle aqui de máximas e mínimas maiores, com aumento de volume, tá? Pode sim voltar a ficar interessante com alvo imediato em 9,79, que é onde nós temos esse topo aqui, resistência. E se romper essa resistência, se cruzar a resistência para cima, fica mais interessante para mais alguns lotes aí de compra, tá? Mas com o volume aumentando. Se o volume se mantiver baixinho aqui do jeito que está, ó, aí eu já fico com o pé atrás, nem entro, tá? Mas rompendo 9,80 é um papel que na minha avaliação fica interessante. Possível alvo onde, pessoal? Bom, no curto prazo, 9,91. Depois, gente, o próximo é lá na casa dos R$10. Olha aqui, ó, que nós temos esse topo aqui deixado lá no mês de fevereiro do ano passado. Fevereiro deste ano, né, 2018. Ok? Graficamente, um papel que eu também considero interessante desde que o volume colabore. E nós sabemos que na semana que vem nós vamos ter aí liquidez reduzida, né? Eu sei que é desafiador, mas mesmo assim deixo esse papel como sugestão para vocês escolherem, não é recomendação, tá? É apenas estou aqui compartilhando um papel para vocês, de acordo com o perfil de risco, definirem o que vão fazer, tá? Gol 4. Esse papel aqui eu também fiz um estudo dele lá no gráfico semanal, há alguns vídeos atrás, e a gente traçava para Gol um alvo lá em R$31, 31,70, né, no médio prazo. Tá? O que eu posso dizer de Gol, gente? Olha aqui, ó. Por que eu coloquei de novo esse papel no radar? Né? Então, quem entrou, fez a compra aqui boa, foi aqui no rompimento dessa faixa aqui, 22,60, tá? O papel agora ele subiu forte, está fazendo aqui uma espécie de correção. É interessante que ele faça essa correção. Fique aqui andando de lado, correção no tempo, ou cai até a média móvel de 21 períodos, onde tem um suporte imediato, 23,43, essa faixa aqui. Ó. Se ele cai e repica e rompe 26,12, ele volta a ficar interessante na minha opinião, porque nós temos uma clara tendência de alta. Tá? E nós podemos ter aqui para cima, aquilo que eu já venho falando há vários vídeos, né? Uma onda 3 para cima, que é proporcional ao tamanho dessa onda 1 aqui. Ok? Então, não estou recomendando o Gol, estou dizendo que tecnicamente pode ficar um papel interessante se romper aqui esse topinho. Tá certo, gente?
papel então tem suporte imediato aqui em 23,43, depois na média, depois no topo, né? 22,60, esse topo rompido aqui. Vamos agora ver o gráfico de KLBN11. Esse é um papel que eu fiz questão de compartilhar com vocês, que tem muita gente que gosta de caçar papel que desabou, caiu forte, e se esse papel está invertendo a tendência, né? Bom, Klabin no gráfico diário ainda não está invertendo a tendência, ok? Mas ele parece ter deixado aqui um fundo. Observem aqui, ó. Olha aqui, ó. Parece ter deixado um fundo. Sobe com alguns poucos candles, parece ter testado o fundo e parece que vai formar uma onda 3 aqui para cima. Só que a gente não consegue ver isso em detalhes no gráfico diário, porque tem poucos candles. Eu sempre lembro que no gráfico diário, entre a onda 1 e a onda 2, tem que ter pelo menos 17 candles, 17 pregões, tá? Para a gente ter certeza aí de que vai ser um teste de fundo. Agora, quem quer especular no curtíssimo prazo vai fazer o quê? Se não dá para olhar no gráfico diário, vai no tempo gráfico anterior, lá no gráfico de 60 minutos. Olhem o que está acontecendo no gráfico de 60 minutos. Fez um novo fundo, parece aqui uma onda 1, parece um teste de fundo. E aqui parece estar armando um pivô de alta. Aquela figura que a gente procura nos gráficos. Tá? Então, gente, se isso aqui for de fato um pivô, temos que olhar se o volume aqui vai continuar aumentando. Olha aqui, ele aumentou discretamente. Vamos ver se esse volume vai continuar aumentando. E se vai romper aqui, ó, essa faixa aqui, 16,08, que é onde nós temos a resistência da média móvel 21 períodos e essas resistências aqui. Então o papel tem que romper essa faixa aqui de preço. Rompeu isso aqui com aumento de volume. Para quem é bem agressivo, já gera uma entrada aqui. Com alvo onde? Alvo 16,51, que é esse topo aqui. Ok? Chegando aqui em 16,51, se romper, gera uma nova entrada ou a compra de mais lotes com alvo lá em 16,75, que são esses topos aqui. Tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui que nós podemos ter uma bela de uma onda 3 para cima, proporcional a essa onda 1 aqui. Lá no gráfico de 60. Isso aqui é uma operação curta que vai durar aí, se houver, né, algumas horas, tá, pessoal? Isso aqui não é uma operação nem de swing trading. Isso aqui é uma operação bem curta mesmo, tá? É uma operação de alto risco? Sim, é para quem tem perfil arrojado. Mas eu quero salientar isso. Enquanto isso, lá no gráfico diário, a gente vai continuar esperando. Quem opera aqui por esse tempo gráfico tem que esperar mais, né? Entrar agora, a gente não sabe ainda se isso aqui vai ser um pivô de alta. Tem que ter mais candles aqui, tá? No gráfico diário, o papel tem um suporte aqui, ó, 16,58, tá? E depois resistência aqui em 16,50, ok? Muito bem, Klabin, vamos agora, depois de Klabin, olhar o GPA3, foi um outro papel, o GPA3, que um dos que mais caíram aí no ano de 2018, né? Foi um dos papéis que mais o mercado bateu nessa ação, despencou, iniciou o ano lá em 80, chegou lá em 36, né, no fundo, e agora, gente, parece estar invertendo a tendência, tá? Olha só, os candles, as velas, cruzaram para cima da média móvel de 21 períodos. Isso é bem importante, o papel vem fazendo fundos ascendentes, um fundo maior, mais alto que o outro, os topos também são ascendentes. Então esse é um papel que eu coloco no radar, por quê? Porque nesse momento o papel pode estar invertendo a tendência. Eu até acho que já começou a inversão da tendência. O papel, gente, está aqui congestionado numa região de topo. Ótimo. Depois de uma alta desse tamanho aqui, era normal que corrigisse. Isso aqui é um padrão. Mastro, né? Mastro e flâmula. Rompendo a flâmula para cima é compra. Eu considero a sombra. Então, rompendo 51,40 pode gerar uma entrada. Com um alvo onde? Alvo imediato 54,19, que é onde nós temos aqui na esquerda, olha. Olha aqui, ó, esses topos aqui. Rompendo 54,19, pode buscar 55,80, 55,84, que é essa região aqui antes do
antes do gap, ó, tá? E melhor ainda se fechar o gap. Qual gap? Aquele gap aqui, olha aqui na esquerda, ó, tem um gap aqui, ok? É um papel muito interessante que eu colocaria no radar, deixo para vocês como sugestão. O papel tem um suporte, ele está num suporte aqui na média móvel de 9 períodos, 49,50. Depois tem um topo aqui, ó, que também é suporte, 49,22. Depois 48,66 também é suporte. Tá cheio de suporte aqui para baixo. Na média móvel 21 períodos, 4778 também é suporte. Então eu ficaria de olho se rompesse aquele topo ali, né, 51,40 e com aumento de volume. Tá? O volume tem que se manter alto. Vejam que o volume tem estado mais alto. Esse é um dos melhores gráficos que eu considero na carteira teórica do índice Bovespa. HGTX3, Henning. HGTX3. Por que esse papel eu também destaco, gente? O gráfico diário dele. Olha aqui comigo. O papel começou a romper esse topo aqui. Olha só. Rompeu, voltou. Tá? Então eu diria para vocês o seguinte, ó, fiquem atentos se romper 27,80. Se romper esse topinho aqui. Tá? Rompendo aquilo ali, na minha opinião, gera também uma entrada. Ok, pessoal? Hering tem uma clara tendência de alta. Precisava fazer uma correção, a correção veio até a média móvel de 21 períodos. Aí, no pregão da última sexta, ele deixa um candle de forte alta com aumento de volume. Olhem aqui embaixo, ó. Olha o volume aumentando aqui. Se esse volume continuar alto, né, na minha opinião, é um papel interessante para fazer uma operação de swing trading. Ok? Tá certo, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui na esquerda, um possível alvo aqui, olhando os topos. Olha aqui, ó, possível alvo 28,84, onde nós temos uma resistência. Resistência deixada por esse topo aqui lá em novembro do ano passado. Ó. Certo? O papel inverteu lindamente a tendência, né? Tendência que era de baixa, passou para alta e disparou. Perfeito. Papel ótimo, né? BIF, Minerva. Por que eu considero esse papel interessante para vender? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Minerva é um dos papéis que mais caíram na bolsa. Ele não está na carteira teórica do índice Bovespa, mas mesmo assim eu vou colocar aqui. Olha só, gente, o papel vem fazendo fundos cada vez mais fundos, né? E ele está na beirinha do abismo aqui, ó. Ele tem um suporte 4,86, ele está em 4,97. Então, se perder 4,86, na minha opinião, ele gera uma entrada, tá? Gera uma entrada com alvo onde? Se perder esse suporte. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal para a gente enxergar esse suporte, que era um suporte lá de muito tempo atrás. Vamos dar um zoom aqui nesse gráfico. Olha aqui, gente. Perdendo aquela região ali que eu mostrei, próximo suporte lá em 4,37. Por quê? Porque nós temos esses fundos aqui, ó, deixados lá no ano ainda de 2011. Tá? Então esse é um papel que eu destaco na ponta vendedora. Não estou dizendo que isso vai acontecer, que se ele perder, que ele vai perder o suporte aqui. Mas eu estou dizendo que se e somente se isso acontecer, pode gerar uma entrada na ponta vendedora. Eu sei que tem muita gente que não gosta de vender, porque isso tem custos maiores, né? Mas deixo aí, compartilho com vocês. Vamos terminar com os bancos. BBAS3, Banco do Brasil, no gráfico diário. Vamos colocar aqui o gráfico diário. Gente, o Banco do Brasil claramente tem uma resistência em 44,73. Se romper, busca a próxima resistência importante, 45,81, que é esse topinho aqui, ó. Tá? Tá andando de lado. Depois dessa subida enorme, é normal que o papel fique aqui enrolado numa região de topo, né? Esse papel, para mim, só volta a ficar bom de novo se romper, né, ali a região de 45,80 e com aumento de volume, tá? Tem que romper com aumento de volume aqui embaixo. Outro banco que é Itube 4, né?
não é um gráfico, não são gráficos que eu destaco, tá, gente? Estou apenas aqui fazendo o estudo porque eles têm peso na carteira do índice. Lembro que esse setor é um setor bem com um peso muito grande na carteira teórica do índice Bovespa. E Itaú, gente, está numa região de suporte. 34,48 é suporte, nós temos esse topo aqui. Topo rompido vira suporte. Tá? Mais embaixo, onde temos suporte? 34,12, R$ 34,00 é suporte. Para cima, resistência imediata. Na média móvel, 21 períodos, R$ 35,00. Tá? O papel começa a ter aqui no curtíssimo prazo uma tendência de baixa, mas a tendência principal ainda é alta. Se nós olharmos Itaú lá no gráfico semanal, a gente vai ver claramente a tendência de alta desse papel. Para isso, basta olharmos aqui. Ó. Olha só. Onda 1, onda 2, onda 3. Será que vem aqui uma onda 4 para fazer a 5? Vamos ficar de olho. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Até o nosso próximo estudo. No próximo final de semana. Aqui a gente não para. Vamos continuar fazendo os estudos. Mesmo com o feriadão de Ano Novo, a gente vai fazer o vídeo. Uma ótima semana.